Bem no fundo do oceano, uma equipe de cientistas fez uma descoberta impressionante. Usando robôs subaquáticos avançados, eles encontraram uma enorme fonte jorrando água doce nas profundezas salgadas. Essa fonte, escondida por séculos sob as ondas, pode ter um impacto profundo em nosso planeta. Sua descoberta muda nossa compreensão do oceano e levanta questões importantes sobre o nosso futuro. A existência de uma fonte de água doce tão grande no oceano é um fenômeno raro. Os cientistas acreditam que ela se origina de um aquífero subaquático, um gigantesco reservatório subterrâneo de água doce. Este aquífero, conectado à Terra através de uma rede de canais subterrâneos, pode ter milhares de anos. Sua descoberta abre novas possibilidades para entender o movimento da água em nosso planeta. O grande volume de água doce que flui da fonte é impressionante. Os cientistas estimam que seja equivalente ao fluxo de vários rios caudalosos combinados. Esse derramamento contínuo de água doce no oceano tem o potencial de alterar o delicado equilíbrio de salinidade e temperatura do qual a vida marinha depende. A descoberta desta fonte subaquática não é apenas uma curiosidade científica, é um alerta. Ela nos lembra da vastidão e complexidade do oceano, grande parte do qual permanece inexplorada e desconhecida. Reforça a necessidade de exploração e pesquisa contínuas para compreender o funcionamento complexo do nosso planeta. Imagine uma banheira gigante, constantemente sendo enchida com água salgada. Esse é o nosso oceano. Agora, imagine um pequeno ralo deixando a água sair lentamente. Essa é a fonte de água doce recém-descoberta. Embora o fluxo de saída da fonte seja minúsculo em comparação com a vastidão do oceano, seu fluxo contínuo por um longo período pode ter efeitos notáveis. A salinidade do oceano, a quantidade de sal dissolvido na água, varia de um lugar para outro. A água doce, sendo menos densa que a água salgada, tende a permanecer na superfície. Essa diferença de densidade cria um equilíbrio delicado, influenciando as correntes oceânicas e os ecossistemas marinhos. O fluxo contínuo de água doce da fonte pode perturbar esse equilíbrio. Com o tempo, pode potencialmente diminuir a salinidade da água do mar circundante, impactando a vida marinha adaptada a níveis específicos de salinidade. Essa mudança pode afetar a distribuição das espécies marinhas, potencialmente impactando as indústrias pesqueiras que dependem delas. Além disso, a descarga de água doce da fonte também pode impactar as correntes oceânicas. As correntes oceânicas, impulsionadas pelo vento, marés e diferenças na densidade da água, desempenham um papel crucial na regulação do clima global. Mudanças na densidade da água devido ao influxo de água doce podem potencialmente alterar essas correntes, com consequências imprevisíveis para os padrões climáticos e o clima. Além dos impactos ecológicos, a fonte de água doce também levanta preocupações para as atividades humanas, particularmente o transporte marítimo global. Esse fenômeno subaquático poderia afetar nossos portos e a intrincada rede de comércio marítimo que conecta o nosso mundo. Os portos, a alma do comércio global, são estrategicamente localizados com base em fatores como profundidade da água, acessibilidade e proximidade às rotas de navegação. A profundidade da água nos portos é crucial para acomodar grandes navios de carga. Uma diminuição significativa nos níveis de água devido ao fluxo de saída da fonte pode tornar alguns portos inacessíveis a essas embarcações, interrompendo as cadeias de suprimentos globais. Imagine um cenário onde os principais portos, incapazes de acomodar grandes navios de carga, enfrentam congestionamento severo ou até mesmo fechamento. As repercussões econômicas seriam imensas. O custo das mercadorias pode disparar à medida que os custos de transporte aumentam, impactando os consumidores em todo o mundo. É importante lembrar que este é um impacto potencial de longo prazo que requer monitoramento e análise cuidadosos.
A taxa de fluxo de saída da fonte, a capacidade do oceano de compensar o influxo de água doce e as medidas adaptativas tomadas pela indústria naval desempenharão um papel na determinação do impacto real no transporte marítimo global. A descoberta desta fonte subaquática pode parecer um evento único, mas a natureza frequentemente nos surpreende com ocorrências semelhantes. A história e a natureza oferecem exemplos intrigantes de como as fontes de água doce, tanto em terra quanto debaixo d'água, moldaram paisagens e influenciaram as atividades humanas. Um exemplo são os cenotes da península de Yucatán, no México. Cenotes são sumidouros naturais, formados pelo colapso da rocha calcária, que expõem as águas subterrâneas. Essas fontes de água doce, reverenciadas pelos antigos maias, forneciam uma fonte vital de água e desempenhavam um papel crucial em sua civilização. Fontes subaquáticas de água doce, conhecidas como descarga submarina de água subterrânea, DSAS, também são encontradas em várias partes do mundo. Essas fontes, frequentemente localizadas em áreas costeiras, contribuem para o equilíbrio de água doce do oceano e sustentam ecossistemas únicos. No entanto, o DSAS excessivo pode levar a desequilíbrios ecológicos, destacando a importância de compreender e gerenciar essas entradas de água doce. A descoberta desta enorme fonte subaquática é apenas o começo de uma longa jornada de exploração científica e compreensão. O monitoramento contínuo deste fenômeno único é crucial para compreender seu impacto potencial no oceano, clima e atividades humanas. Os cientistas precisarão empregar uma variedade de ferramentas e técnicas sofisticadas para estudar a fonte. Robôs subaquáticos equipados com sensores podem medir a taxa de fluxo da fonte, salinidade, temperatura e outros parâmetros cruciais. Imagens de satélite podem rastrear mudanças no nível do mar e nas correntes oceânicas nas proximidades da fonte. Os dados coletados desses esforços de monitoramento fornecerão informações valiosas sobre o comportamento da fonte ao longo do tempo. Os cientistas podem usar esses dados para desenvolver modelos para prever o impacto potencial da fonte no oceano e no clima. Essa capacidade preditiva será crucial para informar as decisões políticas e mitigar os riscos potenciais. Monitorar esta fonte subaquática não é apenas um esforço científico, é um investimento em nosso futuro. Trata-se de entender a interconexão dos sistemas do nosso planeta e tomar medidas proativas para proteger a saúde de nossos oceanos e o bem-estar das gerações futuras. Seção 6. Revelando os segredos, o papel dos cientistas e da tecnologia. A descoberta desta fonte subaquática não teria sido possível sem a dedicação e engenhosidade dos cientistas e a tecnologia avançada à sua disposição. Seus esforços incansáveis e ferramentas de ponta são essenciais para desvendar os mistérios deste fenômeno subaquático. Geólogos marinhos, oceanógrafos, hidrólogos e outros especialistas estão colaborando para estudar a fonte de diferentes ângulos. Eles estão usando veículos operados remotamente equipados com câmeras de alta definição para explorar a origem da fonte e mapear o fundo do mar circundante. Sistemas sofisticados de sonar estão sendo implantados para criar imagens detalhadas da paisagem subaquática. Essas imagens permitem que os cientistas visualizem a estrutura da fonte, identifiquem conexões potenciais com aquíferos subterrâneos e entendam os processos geológicos que levaram à sua formação. Os dados coletados desses instrumentos são então analisados usando modelos de computador e simulações avançadas. Esses modelos ajudam os cientistas a interpretar os dados, testar hipóteses e fazer previsões sobre o comportamento futuro da fonte. Seção 7. Um chamado à ação. Cooperação global para um desafio global.
A descoberta da fonte subaquática não é apenas uma questão local ou regional. É um desafio global que requer colaboração internacional. O oceano conecta a todos nós, e sua saúde e sustentabilidade são fundamentais para o nosso bem-estar coletivo. Organizações internacionais como as Nações Unidas, por meio de sua Comissão Oceanográfica Intergovernamental, desempenham um papel crucial na facilitação da cooperação científica e no compartilhamento de dados. Trabalhando juntos, as nações podem reunir seus recursos, experiência e tecnologia para entender e enfrentar melhor os desafios colocados pela fonte subaquática. Compartilhar dados e resultados de pesquisas de forma aberta e transparente é essencial para acelerar o progresso científico. As colaborações internacionais podem fomentar a troca de conhecimento, promover a inovação e garantir que as melhores mentes estejam trabalhando juntas para encontrar soluções. A fonte subaquática nos lembra que vivemos em um planeta com sistemas interconectados. O que acontece em uma parte do oceano pode ter efeitos em cascata em todo o globo. Enfrentar esse desafio requer uma perspectiva global e um compromisso de trabalharmos juntos para o benefício de todos. Seção 8. Além do horizonte. Implicações futuras e pesquisa. A descoberta desta fonte subaquática abre uma caixa de Pandora de perguntas sobre suas implicações a longo prazo e a necessidade de mais pesquisas. As respostas a essas perguntas serão cruciais para moldar nossa compreensão do oceano e orientar nossas ações para protegê-lo. Uma área de pesquisa futura é determinar a idade da água doce que flui da fonte. Ao analisar a composição isotópica da água, os cientistas podem estimar há quanto tempo a água está isolada da atmosfera, fornecendo pistas sobre a história do aquífero e a taxa de recarga. Outra prioridade de pesquisa é avaliar o impacto potencial da fonte nos ecossistemas marinhos. O monitoramento a longo prazo da vida marinha nas proximidades da fonte será crucial para detectar quaisquer mudanças na composição, abundância e distribuição das espécies. Compreender a interação entre a descarga de água doce da fonte, as correntes oceânicas e as mudanças climáticas é outra área crucial para pesquisas futuras. Modelos climáticos sofisticados podem ajudar os cientistas a projetar como esses fatores podem interagir e influenciar os padrões climáticos globais. Seção 9. Nosso planeta azul. Um lembrete do poder do oceano. A descoberta desta enorme fonte subaquática serve como um poderoso lembrete da vastidão, poder e incontáveis mistérios que o oceano ainda guarda. Reforça a necessidade de tratar nossos oceanos com respeito, entendê-los melhor e protegê-los para as gerações futuras. O oceano não é apenas uma vasta massa de água, é um sistema complexo e dinâmico que desempenha um papel vital na regulação do clima do nosso planeta, nos fornecendo alimento e recursos e apoiando uma diversidade de vida de tirar o fôlego. No entanto, apesar de sua importância, exploramos apenas uma pequena fração de suas profundezas. À medida que continuamos a explorar o oceano, estamos fadados a fazer descobertas mais surpreendentes. Algumas dessas descobertas podem nos encher de admiração e espanto, enquanto outras podem desafiar nossas suposições e nos forçar a enfrentar novos desafios. A fonte subaquática é um chamado à ação, um lembrete de que precisamos ser guardiões de nossos oceanos, não apenas pelo bem das criaturas incríveis que o chamam de lar, mas também pelo bem-estar da humanidade.